Bom, então vamos lá então. Sistema de numeração. É o nosso primeiro ponto aqui da nossa aula de um conjunto maior que chama-se teoria dos conjuntos. O que vem a ser o sistema de numeração? O sistema de numeração é um conjunto de regras, presta bem atenção que é importante você entender isso, é um conjunto de regras que se utiliza para utilizar os números. Tá? O sistema de numeração ele funciona como um sistema internacional de medidas. Você já deve ter ouvido falar do sistema internacional de medidas. Existem medidas diferentes em todos os lugares do mundo. Galão, polegada, milha, ok? E o sistema internacional de medidas ele veio exatamente através da globalização, da internacionalização de comércio, usar um mesmo sistema de medida para que em qualquer lugar do mundo você saiba, por exemplo, que 1 litro é essa quantidade e vale tanto. Você vai comprar gasolina nos Estados Unidos, lá vai estar em galão. Tá? 1 galão são quantos litros? Então, por conta de facilitar o comércio internacional, foi criado o Sistema Internacional de Medidas, que é o sistema métrico decimal. Isso também acontece com o sistema de numeração. Então, é um sistema internacional, em qualquer lugar do mundo, você vai entender a linguagem matemática, assim como a música, as 7 notas musicais são as mesmas em qualquer lugar do universo. Com a matemática é a mesma coisa, graças ao sistema de numeração. Então, um sistema é um conjunto de regras que se usa para numerar, para se trabalhar com os números, que é a ferramenta matemática. Qual é a ferramenta da língua, da linguagem? São as palavras, são as letras, que a gente, obviamente, na matemática também utiliza. Mas a principal ferramenta da matemática são os números, os numerais, os algarismos, que a gente vai aprender a diferenciar isso. Começando agora. Conceito importante. Já coloquei os 3 pontos aqui, ó. Número, numeral e algarismo. Qual é a diferença? Será que é tudo a mesma coisa? No dia a dia, na informalidade, você pode até dizer que é tudo a mesma coisa. Mas para uma prova de matemática, você tem que entender que são conceitos diferentes. Então, vamos, de maneira bem simples, classificar cada um deles, conceituar cada um deles, tá? Conceitos são importantes. Primeiro, conceito de número. O que é número? Número é a ideia de quantidade. Só isso. Se você puder escrever aí, é bom. O que é número, então? É a ideia de quantidade. Então, quando você pensa no número, você está pensando na quantidade. Ah, eu quero 2 canetas. Você pensa na quantidade, todo mundo vai me trazer 2 canetas. 2 dedos, olha, é a mesma quantidade. Não tem a ver com número ou com, não tem a ver com numeral ou com algarismo. O número é apenas o pensamento, a ideia de quantidade. Ok? Então, você pensa o número. Como você pensa em palavras, em sentimentos. Na hora que você vai materializar, externalizar isso para outras pessoas, o teu pensamento ninguém tem acesso. Como é que você vai externar para outras pessoas o teu pensamento? Escrevendo ou falando. Quando você escreve, você utiliza o quê? Letras. Mas na matemática, quando você pensa um número e você vai escrever, você usa o quê? O numeral. Então, o que é o numeral? O numeral é o símbolo gráfico. Eu vou colocar palavras-chave aqui, ó. Número, ideia, ok? E numeral é símbolo. É o símbolo gráfico, é o que a gente escreve, é o que você vê. O símbolo gráfico é o numeral. Ok, e o algarismo? O algarismo é a unidade formadora do numeral. Nossa, que conceito difícil. Não, é bem simples, tá? E ficou um pouquinho maior o conceito, mas é bem simples. Uma palavra é formada de quê? Letras. Uma palavra é formada de letras. O numeral é formado de quê? Algarismo. O numeral é o símbolo. Olha, só para você entender, existem 2 sistemas de numeração no mundo todo, em voga ainda hoje. A gente utiliza nas nossas operações o sistema de numeração indo-arábico. Mas existe também o sistema de numeração romano. Isso aqui é um numeral, o numeral romano, que é um algarismo. Isso aqui, ó, são 7 símbolos, são 7 algarismos que se utiliza para formar os numerais no sistema de numeração romano. No sistema de numeração indo-arábico, são esses 10 algarismos que a gente conhece, que vai de 0 até 9. É como se fossem as letras. No nosso alfabeto existem quantas letras? 6. E é com essas letras que a gente forma as palavras. Tem palavra de uma letra só? Não? Isso aqui não é uma palavra, não? É uma palavra só. Ou é uma letra só. Eu tenho uma palavra de uma letra só.
o I como conectivo, que liga duas palavras. São palavras de uma letra só. Existe algarismo, existe numeral de um algarismo só? Sim. Aqui eu tenho um exemplo no sistema de numeração romano. Aqui eu tenho um exemplo qualquer no sistema de numeração indo-arábico. Mas existem palavras de duas letras. Tu, eu. São palavras com duas letras, com dois símbolos e formam uma palavra. Existem numerais com mais de um algarismo, com dois algarismos? Existem, tanto no sistema de numeração romano como no sistema de numeração indo-arábico. No sistema de numeração romano, eu posso colocar aqui, ó, que numeral é esse? Que número representa que número esse aqui? 15, Luiz 15. Mas eu tenho aqui também, ó, 13. Não é verdade? Sim ou não? Então, continuando aqui o nosso exemplo, nós temos aqui numerais com dois algarismos, tanto no sistema de numeração romano como no sistema de numeração indo-arábico. Eu tenho numerais com mais de dois algarismos? Sim, como eu tenho palavras com mais de 3 letras. Eu tenho palavras com 23 letras. Eu tenho numerais com 50 algarismos. É infinito a nossa contagem numérica, vamos dizer assim. Não é verdade? Então, nesse primeiro momento, eu queria que vocês, então, realmente guardassem esses conceitos de número, que é a ideia de quantidade, numeral, que é o símbolo que você representa essa ideia, você escreve o numeral, mas esse numeral ele é formado por unidades menores, que são os algarismos. Os numerais são formados por algarismos, assim como as palavras são formadas por letras. Isso está bem lá no ensino fundamental, mas isso é muito importante para alguns problemas bem complexos, que caem tanto na EPICAR como no Colégio Naval. E em vestibulares mais complicados, como o vestibular do ITA, isso cai. Não pense que isso aqui é algo que não é importante. Tudo que a gente vai ver aqui é importante para questões complexas. Ok? Então, vamos lá. Fazer uma revisão rápida aqui sobre o sistema de numeração, então, romano, né, que hoje é muito utilizado para catalogar capítulos de livros, contagem dos séculos, né, em situações muito específicas. São 7 símbolos utilizados no sistema de numeração romano, né? São eles o 1, o V, o X, o L, o C, o D e o M. O que é que a gente precisa? A gente precisa saber a equivalência dele no sistema de numeração indo-arábico. Então, o X, o I, significa o quê? 1, o V, 5, o X, 10, o L, o C, 100, o D, 500 e o M, 1000. Percebam que a gente tem aqui 2 tipos de algarismos, independente de qual seja, você sempre tem 2 tipos aqui. Ou você tem aqui múltiplos de 5, ou você tem potências de 10. Importante demais isso que eu vou destacar para vocês aqui agora, tá? Vamos lá. Bom, eu coloquei aqui exemplos para a gente entender a diferença entre o que é um múltiplo de 10 um múltiplo e uma potência de 10. Isso serve só para o 10? Não, serve para qualquer um. Eu poderia dizer aqui múltiplo de 2 e potência de 2. Você precisa entender qual é a diferença. Então, um múltiplo de 10 é um múltiplo de um número qualquer. Estou usando o 10 como exemplo. Múltiplo de 10 é um número n multiplicando o 10. É o 10 vezes n ou n vezes 10, tanto faz. Então, aqui eu tenho 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3, 10 vezes 4, 10 vezes 5, vezes 6, vezes 8, vezes 9, vezes 10, 10 vezes 10 dá 100, 10 vezes 11, então eu estou multiplicando por 10. Se fosse um múltiplo de 5, eu vou multiplicar o 5 algumas vezes. 15 é múltiplo de 5, por quê? Porque é 3 vezes o 5, ok? Agora, o que é uma potência de 10? Uma potência de um número qualquer. Se eu estou falando potência de 10, é o 10 elevado a um número. Então, eu tenho uma potência, ó, base e expoente. Então, aqui eu tenho 10 elevado a 1, eu tenho 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, é a quantidade de zeros, é bem fácil. 10 elevado a 4. Se eu tenho, então, potência de 2, eu tenho 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, não pode confundir potência de 10 com múltiplo de 10. Anota isso aí, que são parênteses na aula, para a gente voltar para a nossa aula de sistema de numeração. Bom, dando continuidade aqui à nossa aula, já entendendo agora a diferença entre múltiplo e potência, então eu quero que você entenda que aqui nos algarismos de romano, que são 7, são os 7 que estão aqui, eles se encaixam sempre em uma classificação.
Ou eles são múltiplos de 5, 5, 50, 500, ou eles são potências de 10. Todos eles. Aqui eu tenho 10 elevado a 3, aqui eu tenho 10 elevado a 2, aqui eu tenho 10 elevado a 1 e aqui eu tenho 10 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui é uma potência de 10. Então, todo algarismo romano, ou ele é múltiplo de 5, ou ele é uma potência de 10. Ok? Por que é importante? A gente vai fazer aqui uma aula rápida sobre sistema de numeração. Como é que a gente utiliza os algarismos romanos? Como eu disse, olha, sistema de numeração. O que é um sistema? É um conjunto de regras. Então, quais são as regras que a gente utiliza, ou que a gente tem, para formar os numerais no sistema de numeração romano? São bem simples as regras. Primeira coisa que você precisa entender. Quando você coloca os símbolos um do lado do outro, você precisa entender quem é o maior e quem é o menor. Como é que acontece? Vai ter sempre um maior e um menor. Você tem duas situações. Situações número 1. Você tem o maior mais o menor. O maior mais o menor. O que que acontece nesse caso? O valor do menor, ele é adicionado ao maior. Exemplo, vamos supor que eu pegue aqui o x e o v. Para você saber qual é o valor desse numeral, você precisa conhecer os símbolos e saber quanto é que vale cada um. Quanto é que vale esse? 10. Quanto é que vale esse aqui? Você tem o quê? O maior e o menor, um do lado do outro. O maior está à esquerda e o menor está à direita. Quando o menor está à direita, o que é que acontece? A gente soma os valores. 10 mais 5 vale quanto? Vira 15. Essa é a primeira regra. Mas você pode ter uma situação contrária. Você pode ter o menor à esquerda do maior. Vir antes. O menor e o maior. Vou colocar um i aqui. Menor e maior. O que é que acontece nesse caso? Esse valor do menor, ele vai subtrair do maior. Vou trocar a posição? Pode ser? Não, aqui nesse caso não existe esse algarismo. E a gente vai ver que é a outra regra que falta. Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar assim, ó, o i e o x. Ok? Quem é o i? 1. Quem é o x? 10. Eu tenho o menor à esquerda do maior. O que é que acontece nesse caso? Esse valor daqui, ele é subtraído do maior. Então, isso aqui vira quanto? 10 menos 1 vira 9. Beleza? Então, a regra é sempre essa. Qual é a outra regra que falta para a gente fechar o sistema de numeração decimal? Por isso que eu parei para explicar a diferença entre múltiplo de 10 e potência de 10, para você não ter dúvida na terceira regra agora. Todo algarismo que é potência de 10 pode repetir até 3 vezes. O 1, que é o i, é potência de 10? Então, eu posso ter i, 2, 3. Pode repetir mais do que isso? Não. Os que são múltiplos de 5 podem fazer isso? Também não. Só quem pode fazer isso é o quê? Quem é potência de 10. Por isso que você precisa reconhecer o que é uma potência de 10. Aí você tem, ó, 10, 20 e 30. Você tem 100, você tem 200 e você tem 300. Você tem 1.000, 2.000 e 3.000. Tranquilo? Vou parar para vocês anotarem isso aí também. Bom, para a gente finalizar aqui sobre sistema de numeração romano, né, que não é o assunto principal da gente, mas precisa também conhecer isso aqui, existe uma quarta e última regra, que é o seguinte: cada traço horizontal colocado sobre um algarismo multiplica esse algarismo por π. Tá? Vou falar mais uma vez, não precisa escrever tudo agora, mas é o seguinte: cada traço horizontal colocado acima de um algarismo multiplica o valor desse algarismo, desse número, por 1.000. Vamos ver aqui um exemplo. Eu coloco aqui, ó, 5. Se eu fizer isso aqui, ó, um traço, eu tenho 5.000. Se eu colocar 2 traços, 5 milhões. Porque cada traço multiplica por 1.000. Então, 5.000 vezes 1.000, eu vou ter 5 milhões. Se eu quiser escrever o número 7.000,
213. Então, eu vou colocar aqui, olha só, 7, e aí eu traço em cima de tudo, ó, 7.000. 200, 100, 200. E 13, 10, 11, 12, 13. Ok? Muita gente não sabe escrever numeral no sistema de numeração romano. É algo que é pouco cobrado, mas é importante até porque tem toda uma linha de raciocínio. Tá? Então, vai ser rápido o que a gente vai falar, mas isso aqui é importante. Então, anotem que a gente vai dar continuidade ao sistema de numeração indo-arábico. Bom, continuando aqui a nossa aula, né? Temos dois sistemas de numeração romano, já fizemos aqui as colocações que são importantes, e o sistema de numeração indo-arábico. Engraçado, né? Muita gente nem conhece o nome do nosso sistema de numeração que a gente utiliza no dia a dia. Os hindus e os árabes foram dois povos, né? Os matemáticos, hindus e árabes, que formaram hoje as regras que a gente conhece no nosso sistema de numeração, que se utiliza de quantos símbolos? 10 símbolos. 10 algarismos para formar os nossos numerais que representam os números. Vocês conseguiram entender o que essa frase quis falar? Olha só, nós temos 10 símbolos, nós temos 10 algarismos que compõem, que formam os numerais. E esses numerais, eles representam, porque eles são símbolos que representam a ideia, que representam os números. Tá? Eu posso falar no dia a dia, escrevo um número tal, mas não se escreve número. Número se pensa. O que eu escrevo é o numeral que é formado por algarismos. Beleza. Agora, eu queria destacar aqui, depois a gente vai aprofundar em algumas questões, basicamente dois sistemas de numeração, que é o binário, que é muito utilizado e muito cobrado, principalmente quem vai estudar, fazer curso técnico na área de eletrônica, vai ver que tudo, né, que é em eletrônica, ele é escrito, montado, formado na linguagem binária. O que isso significa? Que só são utilizados esses dois algarismos, o 0 e o 1. Não se usa o algarismo 3, o 2, o 5, o 7, não. Só o 0 e o 1. Eu consigo escrever o número 875 utilizando apenas o algarismo 0 e 1. É possível? É. Aí vai ter uma formação diferente. Tá? Em outra aula a gente aprofunda isso. E o que é que a gente usa realmente no nosso dia a dia? O sistema de numeração decimal. Por que decimal? Se o binário usa 2, o decimal usa 10. Então, quando a gente fala de sistema de numeração decimal, nós precisamos entender que nós estamos falando do sistema indo-arábico, onde eu utilizo todos os 10 símbolos que existem, todos os 10 algarismos. E aqui eu já começo a organizar aquilo que a gente falou lá no início. Eu tenho numerais formados por apenas um algarismo, como eu tenho palavras formadas com apenas uma letra. Eu tenho numerais formados por 2 algarismos, como eu tenho palavras formadas com 2 letras. E assim eu vou. Numerais com 3 algarismos, com 4, com 5, com 6. E é importante que você perceba, ó, o menor número, ou menor numeral com o algarismo é o 0. Lembrando que o 0, quando eu estou falando de quantidade, eu não começo com o 0, começa onde? No 1. Tem gente que, caramba, por exemplo, você vai numerar ou enumerar as casas de uma rua. Você começa contando da casa 0? Não. Você vai começar a numerar da casa número 1. Então, o 0 ele existe, mas ele não tem valor numérico. Ele vale o quê? Ele representa o quê? O nada. Então, quando eu vou utilizar para enumerar coisas, quantificar, isso chama-se número cardinal. Vocês aprenderam isso lá no ensino fundamental, no primeiro e no segundo ano. Existem os números cardinais, existem os números ordinais, existem os números fracionários e os números multiplicativos. Cada um representa uma coisa. O que é que o número ordinal representa? Uma ordem, uma classificação. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O cardinal, ele representa quantidade. Ah, eu quero 3 cadeiras. 3 é um número cardinal. Por quê? Porque ele representa quantidade de coisas. Então, apesar de existir o 0, repito, quando eu estou falando de cardinalidade, eu estou falando de quantidade. Então, eu não começo a contar do 0, eu começo a contar do 1. 2 algarismos. Quem é o menor número de 2 algarismos? 10. Quem é o maior? 99. Só que tem probleminhas aí, você tem que começar a raciocinar. Ele quer assim, ó, escreva até o maior número de 2 algarismos. Você vai escrever até onde? 99. Mas se ele disser assim, ó, escreva até o maior número de 2 algarismos distintos. Você vai escrever até onde? São distintos? Diferentes. 99 é o maior, mas são iguais os 2 algarismos. Os distintos vai ser quem? 98. E se ele disser assim, ó, escreva até o maior número de 2 algarismos ímpar.
98 é o maior número de dois algarismos distintos, mas é ímpar. Não, quem vai ser? 97. Então, diante do problema, você precisa parar para pensar. A gente vai exercitar muito isso é muito cobrado na EPICAR e no Colégio Naval. São as questões de raciocínio lógico, são as questões de aritmética. 3 algarismos, o menor é 100, o maior é 999. O de 4 algarismos, quem é o menor número ou numeral? 1000, são 4 algarismos. Tem 3 zeros, mas tem um 1, são 4 algarismos. E o maior? 9.999. Ok? Então, apresentei isso aqui rapidamente, mas um assunto importantíssimo é esse aqui, ó, sequência numérica. Existe sequência numérica que a gente vê lá no ensino médio, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica. Existe a sequência de Fibonacci. Mas aqui essa sequência é mais simples, mas muita gente erra. Por favor, você de casa também preste atenção. Eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Quantos números existem de 10 até 20? Quantos números existem de 10 até 20? Primeira pergunta é essa. Primeira resposta é essa, aliás. 10 números. Não. Existem aqui 11 números. Não 10. Quase todo mundo cai nessa pegadinha. Você de casa, preste atenção se você cair. Eu vou escrever aqui, porque uma sequência pequena dá para a gente escrever. Ó. De 10, ou seja, eu começo a partir do 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e vou até o 20. Quantos números tem aqui? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números. A gente tem 11 números. E aí, Luiz falou 20, né? Você já pensou em outra coisa. Você pensou em algarismos, que é a nossa segunda pergunta. Quantos algarismos eu tenho aqui nesse conjunto de números? De 10 até 20, você utilizou quantos algarismos? 22 algarismos. Por que 22 algarismos? Porque cada um dos 11 números, cada um deles utiliza quanto? 2. Então, no 10 eu tenho 2 algarismos. No 11 eu também tenho 2. 2 mais 2 já são quanto? 4. Mais 2 algarismos aqui, ó. 1 e 2. 6. Ou seja, eu tenho 11, todos eles com 2. O que é que eu faço? Uma multiplicação. Eu tenho 11 parcelas de 2. Eu tenho 11 vezes 2, eu tenho 22 algarismos. Isso é raciocínio lógico. Básico. E a gente precisa desenvolver e treinar isso. Ok? Aí, isso é aritmética. Olha a pergunta. Perceba que o que vai te quebrar aí é o português. É o texto. Porque aqui eu tenho outra pergunta. Eu perguntei lá em cima. De 10 até 20 tem quantos números? Nós temos 11 números e, consequentemente, 22 algarismos. Agora, cuidado, tá? Aqui eu tenho 22, eu multipliquei, porque todos têm a mesma quantidade de algarismos. Se eu escrever, por exemplo, de 10 até 137, todos os números vão ter 2 algarismos? Eu já vou ter que fazer uma separação. Eu vou ter que separar os números de 2 algarismos, foi por isso que eu coloquei isso aqui. Nenhuma informação que está nesse quadro, nada do que eu estou falando aqui é para ser jogado fora, não. Mas eu tenho números de 3 algarismos a partir de onde? Não sei. Eu estou dando aqui um spoiler do que vai vir já já nas questões, tá? Então, olha só. E se a pergunta for, para a gente finalizar aqui o nosso primeiro momento, entre 10 e 20, tem quantos números? A primeira pergunta, tem quantos números? 9. Entre é no meio. Não entra nem o primeiro, nem o último. Os extremos estão fora. É no meio. Ou seja, eu vou do 11 até o 19. Então, eu vou ter, consequentemente, 9 números. Ok. Quantos algarismos? 18. Porque eu vou ter 9 vezes 2, já que todos os 9, todos eles têm 2 algarismos. Então, eu vou ter 9 vezes 2, eu vou ter 18 algarismos. Tranquilo? Entenderam o raciocínio, entenderam? Mas agora eu vou fazer a seguinte pergunta. E se eu quisesse saber de 10 até 2.473? Tem quantos números? A pergunta não é de 10 a 20. 10 a 20 ficou fácil. Eu escrevi aqui no quadro. A pergunta é de 10 até 2.473. Tem quantos números agora? Bom, como é que eu faço, então, para contabilizar, saber quantos números tem de 10 até 2.473? Da mesma forma que eu faço de 10 até 20. Sem contar um por um. Como é que eu faço isso? Olha a regrinha aqui qual é. Para essa primeira pergunta, a dica é a seguinte, ó. Você vai pegar o maior número
menos o menor número. E no final você vai acrescentar uma unidade. Essa é a regra universal. Quem é o maior número aqui? 20. Menos o menor, quem é? Dá quantos aqui? Dá 10. Que é o que todo mundo responde quando eu pergunto 10 até 20 quantos números tem. Porém, por que eu somo mais um? Quem consegue me responder por que eu somo mais um? Pode falar. Porque quando eu fiz 20 menos 10, eu tirei o 10. E é para tirar o 10? Não, então eu coloco ele de volta. Mais um. Então, quantos números eu tenho? 11. Então, como é que eu faço aqui? 2.473, que é o maior, menos 10. Dá quanto? 2.463. Mais um. Quantos números nós vamos ter? 2.464, o quê? Número. Entendeu? Agora, e se a pergunta for, quantos algarismos eu vou utilizar de 10 até 2.473? Todos os números têm 2 algarismos igual ali? Não. Então, é o seguinte, página número 1 da nossa apostila. Vamos fazer aí para a gente começar a esquentar questões número 1, 2, 3 e 4, tá? Depois do intervalo, 10 minutos de intervalo. Bom, dando continuidade aqui na nossa apostila, nós temos aí na página número 1, 4 questões aí no final da página. A primeira questão é uma divisão utilizando o quê? Algarismos romanos. A gente, para conseguir efetuar a divisão, obviamente, a gente precisa primeiro identificar. Aqui eu tenho o 10 e o 50. O 10 está à esquerda, então eu vou subtrair 50 menos 10, vai ficar o quê? 40. E aqui o 1 também está à esquerda do 10, que é menor. Ou seja, 10 menos 1, 9. Portanto, aqui eu tenho 49. Dividido por quanto? O 5 e aqui eu tenho 2i. Ou seja, o menor está à direita. Então, eu vou somar 5 mais 2. Quanto é 49 dividido por 7? 7 vezes 7, 49. Ou seja, a resposta é B2i, que está na alternativa A. Letra A. Aí eu vou aproveitar aqui o embalo e fazer a número 4, que também é uma de sistema de numeração romano, bem fácil, né? Aqui é o 7, ó, que a gente acabou de ver. Só que com um tracinho em cima, multiplica por 1000. Ou seja, 7.000, a alternativa correta também é a letra A. Tudo bem até aí? Agora a gente começa nas questões mais interessantes, tá? Bem fácilzinho ainda, mas agora já começa a ficar interessante. Na questão número 2, nós temos aí, na questão número 2, nós temos aí exatamente a sucessão de números, né? Que foi aquele finalzinho que eu coloquei aqui. Nós temos aí o seguinte, escrevendo-se a sucessão de números naturais de 25 até 75. Então, eu vou escrever do 25 até o 75. Olha a pergunta dele. Sublinha isso aí, quem está com o material impresso, que é importante. Se está com o PDF, conseguir marcar, também é bom. Professor, repete a pergunta para mim, por favor, rapidinho. Repetir a pergunta? Da 2. Mas eu estou no meio da pergunta ainda, estou exatamente concluindo isso aí. Então, ele fala o seguinte, ó. Quantos algarismos são utilizados? Escrevendo de 25 até 75, a pergunta dele é quantos algarismos são utilizados? A gente só vai conseguir calcular a quantidade de algarismos se a gente souber primeiro a quantidade de numerais. Quantos numerais? Você vai escrever 25, 26, 27, 28, e aí você vai até chegar lá, ó, 74, 75. Quantos números você tem nessa sequência? Como é que eu faço para descobrir quantos números eu tenho aqui? O maior, 75, menos o menor, mais 1. Quanto é que dá 75 menos 25? 50. Quanto é 50 mais 1? Então, nós temos 51 quê? Números, ou numerais, né? Números em relação à quantidade. 51 números, 51 numerais. E aqui nós temos algo bem simples e bem tranquilo, porque todos esses 51 números, todos eles têm quantos algarismos? 2. Então, para chegar no total de algarismos, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por, e aí vou ter quanto? 102 algarismos.
Qual é a alternativa que tem isso aí? Letra C de casa. Ok? Letrinha C de cadoca. Show de bola. Tranquilo? Alguma dúvida em casa? Alguma pergunta? Professor, Pode falar, Vixen. o melhor é imprimir nessa apostila? Sim. Tá bom. Vamos lá, então. Questão número 3. Para escrever os numerais até o maior número de 3 algarismos, nós utilizamos novamente quantos algarismos? É a mesma pergunta da número 2. A gente já descobriu que para chegar no número de algarismos, antes eu preciso descobrir o quê? A quantidade de números. E verificar quantos algarismos tem cada um desses números. Diferentemente da questão número 2, a questão número 3 ela já é um pouquinho mais trabalhosa, porque ele fala, para escrever a sequência de números naturais, eu já comecei aqui, ó. Começa a partir de onde? Do 1, não começa a partir do 0. Estou contando o número, eu começo a contar do 1. Até o maior número de 3 algarismos. Ou seja, eu vou escrever 1, 2, 3, até quanto? Até quanto eu vou escrever aqui? Até chegar em 990 aí. Por favor, preste muita atenção. Tem gente que quer fazer o seguinte, de 1 até 999, tem 999 números. Aí eu multiplico por quanto? Por 1, por 2 ou por 3? Para quê? Para chegar na quantidade de algarismos. Então, por que esse problema ele é mais trabalhoso do que o número 2? E é disso aí a mais complexo que espera por vocês na prova. Porque você precisa enxergar que eu tenho 3 tipos de números aqui. Eu tenho os números de um algarismo, quando eu escrevo de 1 até quanto? Até 9. Então, aqui eu tenho números de um algarismo. Quantos números tem aqui primeiro? Não. De 1 até 9, eu tenho 9 números. E quantos algarismos eu tenho aqui? 9 também. Por que 9 também? Porque cada um dos 9 só tem um algarismo. Então, eu posso até fazer isso, multiplicar por 1. Ou seja, eu também vou ter 9 algarismos. Mas quando eu estou escrevendo de 1 até chegar a 999, quando acaba o 9, qual é o próximo número que eu escrevo? 10, que tem quantos algarismos? Aí eu tenho 10, 11, 12. Até onde eu vou? Aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho os números de quantos algarismos? 2. Eu tenho que fazer essa contagem separada, porque eu tenho números diferentes. Aqui eu tenho números todos iguais. Todos têm 2 algarismos. Aqui não. Aqui eu tenho um número de 1 algarismo, eu tenho um número de 2 e vou entrar ainda nos números de 3. Mas temos que fazer isso por parte. Primeira pergunta. De 10 até 99, tem quantos números? 90. Como é que eu faço para chegar nessa quantidade? Se você não souber de cabeça, o maior menos o menor. O maior não é 99? O menor é 10? Mais quanto? Dá quantos aqui? 89 mais 1. 90 o quê? Número. Você concorda que aqui, nesse intervalo de 10 até 99, todos eles têm 2 algarismos? Então, nesse intervalo aqui, eu vou ter quantos algarismos? Juntos, todos. 180 algarismos. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta no meio da pergunta da questão aqui. Se eu for escrever de 1 até 99, quantos algarismos eu vou utilizar? 189. De 1 até 99. Eu gastei 9 aqui, mais 180 aqui. Qual é o total? 189. Beleza? Aí você de casa? Agora, como eu quero escrever até 999, depois de 99, quem é o próximo número? 100, 101, 102. Até onde? Nesse intervalo aqui, quantos números tem? 990 não. É só fazer a conta. Como é que faz? 999, que é o maior, menos o menor. 899, mais 1 dá quanto? 900 números. Sim ou não? E quantos algarismos? 1.800. Não, 1.800 não. Vezes
Cada número desse tem quantos algarismos? Cada um. 2.700, professor. Eu vou multiplicar, então, por... Vai dar quanto? Algar. Mas qual é o total de algarismos, então, agora, para escrever do 1 até chegar no 999? Soma tudo, óbvio. Eu tenho 9 algarismos aqui, no primeiro intervalo, mais 180 aqui, mais 2.700 aqui. Qual é o total? 2.700 mais 180 mais 9. Eu vou somar todo mundo aqui, ó. 9, 8, 8, 2.889 algar. Qual é a alternativa? Letra D. Letra E. De Eduardo. De esperto. Ok? Tranquilo? Bom, resolvendo então a questão número 11. Nós temos aí números pares de 143 até 781. Primeira coisa que está fácil aí. Todos os números têm 3 algarismos. Já facilita, diferente dessa número 3. O mais fácil aqui. Agora, ele quer saber a quantidade de algarismos. Mas a quantidade de algarismos a gente só consegue achar depois que a gente acha a quantidade de quê? De números. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quantos números tem de 143 até 781? Bom, de 143 até 781, para eu saber quantos números tem aqui, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o maior número, que é 781, menos o menor número, e depois somar 1. Não é assim? Para saber quantos números tem no total. Depois a gente conversa aqui sobre números pares. Vamos descobrir quantos números tem aqui no total. Como é que a gente faz aqui, né? 1 menos 3 existe? Lembra disso aqui? Pega um emprestado, né? Para poder ficar 11, não é isso? 11 menos 3 dá quanto? 8. Como eu peguei um emprestado aqui, ficou 8 menos 1, ficou o quê? Quanto é 7 menos 4? Beleza? E 7 menos 1. Então, o que é que nós temos aqui? 638 o quê? Opa! Obrigado, verdade. Mais um. Estou esquecendo. Mais um. Então, nós temos 600 e números. Boa notícia. Todos esses 639 números, todos eles têm quantos algarismos, cada um deles. Então, se eu quiser saber o total de algarismos aqui, ó, multiplico por 3. Mas para escrever todos os números, tá? 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 3, 9 com 2, 11. Sobe 1. 3 vezes 3, 18 com 1. Então, 1917 o quê? Mas não, a pergunta dele não é essa. Porque ele quer apenas os números pares. Aí vem o nosso segundo raciocínio. Deixa eu ajudar vocês aqui numa sequência. Vamos lá. Eu tenho aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantos números tem aqui? 6 números, correto? Sim ou não? 6 números. A minha pergunta, quantos números desse aqui são pares? O 10, o 12 e o 14. Então, dos 6 números, eu tenho 3 pares. E quantos são ímpares? Os outros 3, 11, 13 e 15. O que é que eu quero que você perceba? E você vai ter que levar um raciocínio. Eu usei uma sequência pequena, fácil para você entender. Você tem que levar isso para qualquer sequência. Numa sequência de números, eu tenho sempre um número par e o outro é o quê? E depois do ímpar? E depois do par? Ou seja, é sempre dividido meio a meio. Se eu tenho 100 números numa sequência, a metade é par e a outra metade é ímpar. 50 números pares e 50 números ímpares. Isso não muda aqui. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar para esse total de números aqui, ó. E assim como eu fiz aqui, o que foi que eu fiz aqui? Dividir por 2. Eu vou pegar essa quantidade aqui, ó, 639, e dividir por 2. Presta atenção, não desfoca não, porque vai ter uma pegadinha aqui. 639 não dá para dividir por 2 exatamente. Esse é um problema que você tem que aprender a resolver. Por isso que eu deixei aqui desse jeito. Vamos lá. 6 por 2 dá quanto? 3, 3 vezes 2, 6, sobra nada. Baixa o 3.
3 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 3 sobra, baixa o 19 por 2. 9. 9 vezes 2, 18. Sobra. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 319 números pares e tenho 319 números ímpares. Sim ou não? Assim como eu tenho 6 por 2, 3 pares e 3 ímpares. Eu dividi 639 ao meio. Eu tenho 319 números pares e tenho 319 números ímpares. Ok até aí? Porém, alguém deve estar desesperado. E esse 1 aqui que sobrou? Esse 1 é um número. Sobrou um número. E eu tenho que descobrir se esse número ele é par ou é ímpar, porque ele tem que se encaixar em um dos dois. Quem é que me responde se esse número que sobrou é par ou é ímpar? Sem chutar. Ele é ímpar porque o 9 é ímpar. Não. Ele é ímpar porque começa com o número ímpar e termina com o número ímpar? Muito bom, Vixo. Exatamente isso. Perceba que aqui deu certinho meio a meio, porque começou em quê? Par. E terminou em quê? Se eu botar mais um aqui, ó, só para você entender o que o Vixo falou, ele está perfeito. Começou em par e terminou em par, sim ou não? Vai ter quantos números agora? 7. Dá para dividir meio a meio? Tem mais par ou tem mais ímpar? Por que tem mais par aqui? Porque começou em par e terminou em par. Só que aqui começou em quê? Ímpar. E terminou em quê? Então tem mais números do quê? Porque para ser meio a meio tem que ser 1 e 1. Um par e um ímpar. Aqui eu tenho mais. Então esse número que sobrou, o que é que ele é? Ímpar. Esse número é ímpar. Por que que ele é ímpar? Porque a nossa sequência começou em ímpar e terminou em 1. Precisa dessa resposta para você responder com segurança. Então, eu não tenho 319 números ímpares. Eu tenho o quê? 320 ímpares. Tá? Ah, professor, mas na questão ele está pedindo par, sim, mas ele poderia pedir um ímpar. Eu não estou aqui só para resolver a questão, estou aqui para você aprender. Porque na hora da prova não é essa questão que vai cair. É o raciocínio que vai ser cobrado. Beleza? Bom, eu tenho, então, quantos números, para responder a questão agora, quantos números ímpares eu tenho? Ou melhor, pares, que é o que ele está pedindo. E quantos algarismos ele vai ter? Por que que eu multipliquei por 3? Porque todos os números, cada um deles tem 3 vezes 9, 27 mais 2. 3 vezes 1, mais 2. E 3 vezes 3? Letra C de 14. 8. Bom, dando continuidade, então, aqui à nossa aula de hoje, dentro do sistema de numeração, a gente precisa rever aqui, rapidamente, o conceito de valor absoluto e valor relativo de quê? Do algarismo. Dentro de um numeral, o algarismo ele tem o seu valor absoluto e tem o seu valor relativo. Então, de maneira bem simples, o valor absoluto é o valor do próprio algarismo, quer dizer que esse valor ele não muda. Já o valor relativo, ele é relativo à posição que o algarismo ocupa dentro do numeral. Então, o valor relativo, ele muda de valor e o valor absoluto, ele não muda de valor. Exemplo, 3.232. O valor absoluto é 2. O valor absoluto do 3 é 3. O valor absoluto do 2 é 2. O valor absoluto do 3 é 3. Ou seja, ele não muda, é o valor do próprio algarismo. É o valor do algarismo e não do numeral dentro da posição do numeral. Diferente do valor relativo. O valor relativo dos 2 aqui é 2. Porque ele representa 2 ou 2 unidades. Já o valor relativo desse 3 não é 3. Quando você for fazer a leitura do número, como é que a gente acabou de ler aqui? 3.230. Então, qual é o valor desse 3 aqui nessa posição? O valor relativo dele é 30, 3 dezenas. Aqui, qual é o valor relativo desse 2? 200. 3.200. Então, da forma que você lê, é o valor relativo do algarismo. E qual é o valor relativo aqui desse 3? 3.000.
Então, o valor relativo é o valor que o algarismo ocupa na posição que ele está dentro do numeral. Por isso que ele vai mudando de acordo com a posição. Ok? E isso faz todo sentido para a gente entender a composição do numeral. Se eu pegar esse mesmo número aqui, ó, 3.232, quando eu faço a leitura do valor relativo, eu estou exatamente entendendo a formação, a composição desse numeral que tem quantos algarismos? 4. Qual é a formação? A formação primeira é a seguinte: cada grupo de 3 algarismos é o que a gente chama de classe. Então, eu tenho aqui a primeira classe. Essa primeira classe ela é chamada classe das unidades, ou unidades simples. Passou de 3, eu já vou ter aqui a composição da segunda classe. E a segunda classe é conhecida como classe das milhares, ou classe da milhar. Perceba que a segunda classe ela está incompleta. Eu não tenho aqui, ó, os algarismos para compor as 3 posições. Mas eu preciso entender que isso aqui já é a segunda classe. E aí, dentro de cada classe, existe uma divisão. Qual é a divisão? Unidade, dezena, por isso que aqui é 30. Ó. Centena é 200. Ó. 200 é 2 centenas. 30 é 3 dezenas. E aqui eu tenho também unidade, só que essa unidade é a unidade de milhar, não é a unidade simples. Então, aqui eu tenho 3.000. Eu poderia ter uma classe completa. Vou colocar aqui agora isso. Ó. Eu tenho um numeral agora de quantos algarismos agora? 7 algarismos. Quantas classes eu tenho? 3 classes. Primeira classe é a classe de unidade simples. Segunda classe, eu tenho a classe de milhar. E aí eu tenho uma terceira classe, que inclusive está incompleta, que é a classe de milhão. Então, aqui eu tenho o quê? É assim que eu consigo. A gente faz isso tão rápido que a gente nem percebe. Que a gente, ao se deparar com o numeral, a gente faz essa divisão, essa composição toda para conseguir ler corretamente. Eu vou ter o quê? 7.685, o quê? 1.000, que é milhar. E aqui eu vou ter o quê? 36 unidades. Repito, dentro de cada classe eu tenho unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Tranquilo? Isso aqui eu sei que vocês viram na escola. Mas a gente precisa dar um passo a mais, um pouquinho mais longe. Que é isso que pode ser cobrado numa prova de colégio naval de replicar. O que é que eu quero que você perceba? Esse 2 é diferente desse 2, dentro do numeral, sim ou não? Eu posso dizer que esse 2 aqui que eu estou apontando, está na posição de centena, ele tem um valor maior ou menor do que esse que está na posição de unidade, na mesma classe? O 2 que está na posição de centena, preste atenção aqui, o 2 que está na posição de centena tem um valor maior ou menor do que esse 2 que está na posição de unidade dentro da mesma classe? Maior. Ao passo que esse da posição de unidade em relação a esse daqui é menor. O que é que eu quero que você enxergue com isso? E isso é cobrado, eu repito. Você precisa entender que no sistema de numeração decimal, eu já estou falando isso porque se a gente se deparar com a questão lá na frente, em outro sistema de numeração, o raciocínio vai ser diferente. No sistema de numeração decimal, cada algarismo, preste atenção nisso que eu estou falando que é importante, que é deslocado para a esquerda, ele aumenta ou diminui? Aumenta. Quantas vezes? 10. Porque estamos no sistema de numeração decimal. O 2 aqui vale 2. Se eu botar ele aqui, vai valer quanto? 20 é quantas vezes 2? E se eu botar ele aqui, vale quanto? 200 é quantas vezes? Vai multiplicando por 10 à medida que eu vou deslocando para a esquerda. E se eu vou deslocando para a direita? Vai diminuindo quantas vezes? Você precisa entender isso. Isso é importante, porque tem questão que vai exigir esse conhecimento. Ok. Vamos dar uma pausazinha para você anotar agora. Bom, resolvendo então a questão número 5. O que é que ele fala na questão número 5? Colocando-se o algarismo 2, ou melhor, o algarismo 0, à direita de um número, ele aumenta de 27 unidades.
Se você colocar o 0 à direita de qualquer número, ele vai aumentar. E digo mais, ele vai aumentar 10 vezes. Porque foi o que a gente viu. Quando eu coloco um algarismo à direita, ele automaticamente entra para a esquerda. Ou não? Vou dar um exemplo? 5. Quando eu boto um 0 à direita, o que aconteceu com 5? Ele se deslocou para a esquerda. E quando se desloca para a esquerda, o sistema de numeração ele aumenta 10 vezes. Certo? Se ele aumentou 10 vezes, qual é a diferença entre o que ele era e o que ele é agora? É de quantas vezes? Olha a pergunta. Gente, isso tem que pensar. Eu sei que às vezes até dói a cabeça, mas faz parte do processo. Se ele aumentou 10 vezes, qual é a diferença entre o que ele era e o que ele é agora? É de quantas vezes a diferença? De 9 vezes. É tanto que ele era 5, virou quanto? 50. Multiplicou por 10. De 5 para 50, qual é a diferença? 45. 45 é quantas vezes? 9 vezes. Olha, o número ele era um número. Quando eu multipliquei ele por 10, a diferença do que ele é 1. Imagina o número x. Ele virou 10x. Qual é a diferença? X para 10x. 9x. São coisas diferentes para dizer a mesma coisa. Você está olhando a moeda ou o objeto por posições diferentes. Dizer que aumentou 10 vezes é a mesma coisa que dizer que a diferença é de 9 vezes. Três, exatamente. A resposta é 3. O número em questão é o número 3. Se eu pegar o número 3 e colocar um 0 à direita dele, ele vira 30. Ele aumentou 10 vezes. Qual é a diferença entre 30 e o 3? 27, que é quantas vezes 3? 9 vezes 3 dá 27. E ele não disse que aumentou de 27 unidades? Eu abordei a questão, veja que eu não usei álgebra, não usei nada, eu abordei a questão pelo lado do raciocínio aritmético. Mas a gente vai resolver ela lá com cálculozinho, bonitinho, porque se você não fizer de um jeito, você consegue do outro. Então, se o número ele aumenta 10 vezes, significa que a diferença entre o que ele era e o que ele é agora significa que ele tem uma diferença de 9 vezes. Quando ele fala que ele aumenta de 27 unidades, ele está dizendo o seguinte, ó, em relação ao que ele era antes, ele agora tem 27 unidades a mais. Porque ele aumentou, se ele aumentou, ele tem a mais e não a menos. Ele tem a mais e ele diz quanto? Quanto é que ele tem a mais? 27 unidades. Colocando aqui no papel para resolver usando a álgebra agora. A gente sabe quem é esse número? Não. Como eu não sei quem é esse número, eu vou chamar ele de x, pode ser? É um número x qualquer. Aí, olha só, eu vou botar um 0 à direita dele. Ele tinha um algarismo, agora tem quantos? Ele aumentou, é óbvio. O número de 2 algarismos é maior do que o número de um algarismo só. Tá. Ele aumentou quanto? Ele está dizendo o seguinte, ó, esse número agora, ele é igual ao que ele era antes, com mais 27 unidades. Você concorda que o 30 é agora o 3, que era antes de colocar o 0, com mais 27? Sim ou não? Foi o que eu fiz aqui, ó. Só que eu não sei quem é o número ainda. Vou chegar no 3. Estou usando o quê? Uma letra para representar um número que eu não sei quem é. Agora a gente vai usar o valor absoluto e o valor relativo, a composição. Sabe por que eu vou usar? Esse número não tem 2 algarismos? Isso aqui é o quê? Unidade, isso aqui é o quê? O valor da dezena não é 10 vezes o algarismo? Então, esse x aqui não vale x, ele vale o quê? E esse 0 vale 0. Mais 0. Lembre-se que, por exemplo, o 23 é o quê? 20, ó. 2 vezes 10. Sim ou não? Ou 10 vezes 2. Mais quanto? Então, aqui, ó, é 10 vezes x e aqui é quanto? Mais 0. Isso é igual a quem? X mais 27. Como o 0 é elemento neutro, esse 0 aqui não vale nada, é como se ele não existisse, vai ficar o quê? Esse x passa para cá subtraindo a equação do primeiro grau. Sim ou não? 10x menos x igual a quem? Quanto é 10x menos x? Se 9x é igual a 27. Qual é o valor do x? O 9 que está multiplicando passa o quê? Quanto é 27 por 9?
Quem é o x, então, que a gente procura? 3. Quando eu coloco o 0 à direita dele, ele passa a ser 30. Em relação ao que ele era antes, ele aumentou 27 unidades. Se você entendesse que ele aumentou 9 vezes, opa, 27 dividido por 9, que é a diferença, dá 3, direto. Foi o que eu tentei fazer aqui, a abordagem inicial. Tá? Questão número 7. Qual é o número que nós não sabemos? Vamos chamar ele de x também, ou de qualquer outra letra de agrade. O que ele fala é o seguinte, vou colocar o algarismo 2 à direita, e não o algarismo 0, o algarismo 2. O que é que acontece agora? Ele aumenta de 56 unidades. Ele aumenta de 56 unidades em relação a quem? Em relação a ele mesmo. Ou seja, esse número agora é igual a ele mesmo antes de colocar o 2, ou seja, era só o x, só que aumentado de 56 unidades. Ok? E aí, nós temos aquela formação, aquela composição, a unidade e, como dezena multiplica o valor do algarismo por 10, eu tenho aqui não x, na verdade eu tenho 10 vezes mais a unidade aqui, que é o 2. Igual a quem? X mais 56. Diferentemente do 0, que não muda nada, é um elemento neutro, o 2 não dá para ser desprezado. Eu tenho que manter ele aqui na nossa equação. Como é que a gente faz isso aqui para resolver? Joga a variável no primeiro membro, joga o que não é variável no segundo, para isolar aqui a variável e o número puro. Ficaremos com 10x menos x, né? O x passa subtraindo, e o 2 passa para lá subtraindo também. Mais 2 vai para lá, menos 2. Quanto é 10x menos x? 9x igual a 54. E o 9 que está multiplicando passa dividindo. 54 dividido por 9 dá exatamente quanto? 6 é o nosso número. É um número par, por isso que o gabarito é a letra C. Só para confirmar que está certo. O 6, colocando o 2 à direita dele, ele vira 62. Quem é 62? É o 6 acrescentado de 56 unidades. É o que ele falou. Ok? Bom, vamos lá. Para a gente resolver a nossa questão número 6, onde ele dá 732 algarismos utilizados para enumerar as casas de uma rua e ele pede o número de casas, eu quero voltar com vocês na questão número 3, onde ele deu o quê? Escrevendo de 1 até o maior número de 3 algarismos, quantos algarismos são utilizados, não é isso? E a gente achou o quê? 2.889 algarismos. Imagina que a questão fosse exatamente essa. Ele tivesse dado a quantidade de algarismos. Quantos algarismos? 2.889. Aqui foram 732. Perceba o que eu estou querendo que vocês entendam. E ele pedisse a quantidade de números que foram inscritos. A gente teria que fazer o processo inverso do que a gente fez no número 3. O que a gente fez no número 3? A gente foi separando os números de um algarismo, de uma norma, viu quantos números e quantos algarismos tinha. Lembra disso? Depois de 10 a 99, a gente viu que tinha 90 números, 180 algarismos. E depois a gente foi de 100 até 987, que é o maior número de 3 algarismos distintos. Viu quantos números tinha, multiplicou por 3. Somou tudo e achou o quê? 2.889 algarismos. E se ele tivesse dado 2.889 algarismos, eu tivesse que achar a quantidade de números, que seriam 987. É o que está acontecendo aqui. Ele deu a quantidade de algarismos. Quando ele está pedindo o número de casas, ele está pedindo a quantidade de números, porque cada casa é um número. Casa 1, casa 2, casa 3. E para fazer os números das casas, a gente usou o quê? Os algarismos. Quando chegou a partir da casa número 10, a gente começou a usar o quê? Os algarismos. E no total, quando somou, quantos algarismos foram? 732. Então, presta muita atenção que as questões 6, 12 e 13, elas vão usar a mesma linha de raciocínio. E com esse número de questões que a gente fez, eu completo praticamente toda a linha de raciocínio de questões que pode cair na prova desse assunto. Por isso que vocês vão fazer as outras em casa. Vamos lá. O que é que eu preciso entender? 732 algarismos é o total de algarismos. Gente, você sempre vai fazer isso. Eu sempre vou começar a partir do número 1. E eu sei que de 1 até 9, eu tenho sempre eu vou ter o quê? 9 números. E também vou ter 9. Dos 732 no total, eu já utilizei 9 aonde? Aqui.
Conseguiu entender? Bom, para 732 eu vou ter que continuar escrevendo. Eu começo a escrever aonde? A partir do... Aí vai, 10, 11, 12, até onde? Até 30. 99. De 10 até 99, até chegar na casa 99, essas são as casas enumeradas com esses números. Quantos números a gente vai utilizar aqui? 90 números. Já fizemos isso hoje, isso nunca vai mudar, gente. De 10 até 99, sempre vai ter 90 números. E quantos algarismos? 180, porque cada número tem 12 algarismos, multiplico por 2, vou chegar em 180. Preste atenção. Se eu escrever da casa número 1 até a casa 99, quantos algarismos eu vou utilizar? 189. Já chegou nos 732? Você concorda que eu tenho que continuar escrevendo? Eu vou escrever agora a partir de onde? 100. E 100 até onde? Não são 732 números, gente. Somando tudo isso aqui, eu tenho 732 algarismos. Eu não sei. Eu vou escrever até o número, eu não sei. Como é que eu vou fazer para descobrir? Presta atenção, que aqui é a parte mais complicada. Eu não já gastei 189 algarismos até o 99? Quantos algarismos eu tenho para gastar ainda? 732 menos 189. É exatamente a diferença que eu tenho para gastar. Sim ou não? Quantos algarismos? 12 menos 9. Pegou um emprestado, virou quanto? 2. Mas aí 2 é menor do que 8. Tem que pegar um emprestado e virar 12. 12 menos 8. 4. Pegou um emprestado, ficou quanto? 6 menos 1. 543. O quê? Onde é que eu vou gastar esses 543 algarismos? Eu vou gastar nos números de 3 algarismos, sim ou não? Quantos números eu vou escrever? É só pegar isso aqui e dividir. Para eu achar a quantidade de algarismos, eu não multiplico? É isso que você precisa entender. Essa questão é o processo inverso da questão número 3. Se lá eu ia multiplicando e somando, aqui eu estou subtraindo, achando a diferença e dividindo para achar a quantidade de números. Quanto é 543 dividido por 3? 5 por 3 dá? Não. 1 vezes 3 dá 3. Sobra 2. Baixo 4. 24 por 3 dá 8. 3 vezes 8, 24. Sobra 0. Baixo 3. 3 por 3 dá 1. Então, eu gastei o quê? 781 números. Essa é a quantidade de números que eu gastei aonde? Aqui, ó, nesse intervalo. 181 números. E, consequentemente, 543 algarismos. E somando tudo aqui vai dar quanto? 732. Entendeu? Mas a pergunta dele está onde? Ele quer a quantidade de... As casas não são os números? Sim ou não? Cada casa é um número. Quantos números eu tenho aqui? 90 mais 9 mais 181. Dá quanto? 10, vai 1. Aqui vai ficar 18, vai 1. 288 o quê? 280 o quê? Números. Ou seja, 280 casas. Cada casa não é um número. Então, se eu tenho 280 números, eu tenho 280 casas. Questão número 12. Um desenhista, numerando páginas de um álbum, recebeu R$ 8,00 por algarismo. Ele desenhava o algarismo para formar o número da página do álbum. Cada algarismo ele ganhava R$ 8,00. Ele fala que fazendo um total de R$ 2.016. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho condição de achar, é descobrir quantos algarismos ele desenhou. Se ele ganhou R$ 8,00 por cada algarismo, ele ganhou um total de 2016, quantos algarismos ele fez? 2016 dividido por 8. Não é não? Se é R$ 8,00, fez 10 algarismos. 8 vezes 10 é 80. R$ 80,00. Se eu tenho R$ 80,00 e quero saber quantos algarismos, 80 dividido por 8, 10 algarismos. Então, aqui é 2016 dividido por 8, é o mesmo raciocínio. Vai dar 2 vezes 8, 16. Sobra 4, baixa 1. 5 vezes 8, 40.
Sobra 1, baixo 6. 2 vezes 8, 16, sobra 0. Então, ele gastou 252 algarismos. Daqui para frente é igual a número 6. A gente já sabe que de 1 a 9 eu tenho 9 números e, consequentemente, 9. Isso não vai mudar nunca, gente. A gente também já sabe que de 10 até 99, a gente vai usar 90 números e 180 algarismos. O que dá um total até aqui de quanto? Se você já tiver isso aqui na cabeça, você já ganha tempo. Porque sempre o que é que você vai fazer? A diferença entre o total de algarismos que tem e 189, que é o que sobra para escrever aonde? A partir de 100, que são os números de 3 algarismos. Então, vai ser o mesmo raciocínio daqui para frente. Ó. Vou pegar agora 252, que é o total de algarismos que eu utilizei, e eu já tiro 189, que sempre, até 99, eu vou gastar 189 algarismos. 12 menos 9 dá 3, pegou emprestado, virou 4, ou seja, vai virar 14, 14 menos 8 dá 6, pegou emprestado, virou 1, menos 1 dá 0, ou seja, 63 algarismos. Como eu sei que esses 63 algarismos foram utilizados a partir de 100, foram utilizados em números de 3 algarismos. Então, eu divido por 3 para saber quantos números de 3 algarismos foram escritos. Assim como a gente fez aqui, eu dividi por 3 para saber que foram escritos 181 números de 3 algarismos. Aqui vai dar 21 números. 21 números de 3 algarismos. Qual é o total de números? 9 mais 90 mais 21. 10, vai 1, 12. 120 o quê? Números no total. Cada número não é uma página, então são 120 páginas. O álbum tem 120 páginas, e aí o gabarito fica sendo a letra B de bola na questão número 12. Questão número 13, né? Repetindo aqui um modelo que a gente já fez na número 3. Ele quer saber o seguinte, escrevendo o menor número de 2 algarismos distintos. Quem é o menor número de 2 algarismos distintos? 10. É o menor número de 2 algarismos que são diferentes. E eu vou escrever até o maior número de 3 algarismos distintos. Quem é o maior número de 3 algarismos? 987. Para escrever de 10 até 987, ele quer saber quantos algarismos a gente utiliza. Nós já sabemos que temos números diferentes. Eu tenho que separar e depois somo tudo. Eu vou primeiro contabilizar os 2 algarismos, que é de 10 até 99. Nós já fizemos aqui várias vezes. Sabemos que temos aqui 90 números e, consequentemente, 180 algarismos. E aí, depois, a gente vai contabilizar de 100 até 987. Quantos números tem aqui? 888. Como foi que você fez isso, professor? O maior menos o menor, mais 1. 987 menos 100, 887. Mais 1, 888. E aí, qual é o total de algarismos? Eu vou multiplicar por 3. Perceba que é o processo inverso. Ó. Quando eu tenho a quantidade de algarismos, eu divido para achar a quantidade de números. Quando eu tenho a quantidade de números, eu multiplico para achar o total de algarismos. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 8, 24 com 2, 26, vai 2 de novo. 3 vezes 8, 24 com 2, 26 de novo. 2.674 algarismos. Só que o total eu vou somar. 2.674, que são os utilizados nos números de 3 algarismos. Mais 180, que são os utilizados nos números de 2 algarismos. Qual é o total de algarismos? 4, 8, 6, 14, vai 1, 8 e baixo 2. Total de 2.844 algarismos. Qual é a alternativa aí da questão 13? Letra C.